Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito boa noite a todos, estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nosso assunto de hoje vai tratar sobre um tema que, a partir da minha ignorância sobre a temática aí, mas eu entendo como muito importante e só fui me dar conta. Falando de improviso agora, só fui me dar conta isso aí depois dos 50 anos, e eu falo sobre educação financeira. A gente no tempo de colégio foi obrigado a decorar datas, pontos geográficos, enfim, e que eu não retiro os seus méritos, a sua relevância, a sua importância, enfim, na formação curricular de qualquer um que tenha passado pelos estudos normais, mas com o passar do tempo a gente foi se dando conta de que é assim preciso ter uma educação financeira. O que fazer com o que a gente ganha? O que fazer com aquele que ganha quase nada? Será que ele pode fazer alguma coisa? E aquele que ganha muito, o que ele faz? E aquele que ainda não sabe o que fazer com o que ganha? Para falar a respeito disso, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o senhor Andrei Beber, que veio do estado do Rio de Janeiro. Exato. Para fazer uma palestra ao sistema Sicredi Uniestados. Palestrou há poucos dias em Erechim e depois foi palestrar em Concórdia. Acompanha o senhor Andrei Beber, o Alcione Lousada, que é assistente de investimentos da Sicredi Uniestados, e é sobre isso que nós vamos falar. Muito obrigado por estar aqui também. E se me permite, antes de mais nada, eu vou ler um currículo rápido aqui do senhor Andrei Beber. Andrei José Beber é especialista nas áreas de finanças, gestão e governança. É doutor em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi professor e pesquisador. Conselheiro de administração certificado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem experiência nas áreas de finanças, controladoria, estratégia, remuneração e sustentabilidade. Foi conselheiro de administração independente da Celesc e da AES Eletropaulo. Atualmente é conselheiro de administração independente da Tecnisa. Também é professor do programa de cursos conveniados da Fundação Getúlio Vargas e ganhador do Prêmio Mérito Docente na categoria Finanças e Métodos Quantitativos. Aqui parece alguns times aí, né, acumulando, tipo um Barcelona aí, Real Madrid, nos anos de 2009, 2010, 2013 e 2014. Possui mais de 100 trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Gostaria, antes de mais nada, de passar aí a palavra, de fazer uma emenda na minha própria fala, que eu estou me dando agora aqui conta de que o convidado é um doutor. Me desculpe não ter feito essa referência aí. Não, em absoluto. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui. Muito boa noite, é um prazer estar aqui em Erechim e para falar de um tema que eu tenho muito carinho, um carinho muito especial, que é a educação financeira. Já são aí 20 anos atuando como professor de pós-graduação, tratando dos temas ligados a finanças corporativas, análise de investimentos, e é um tema que eu creio que tem suma importância
principalmente naquilo que tu mesmo comentaste a respeito da ausência ou da pouca importância que se dá desde as tenras idades à questão da educação financeira. O senhor trabalha com educação financeira em nível superior ou... Em nível superior, exatamente. Sim. Nos programas de MBA, mestrado, doutorado, com os alunos de educação executiva, mas venho me dedicando como palestrante a trazer exatamente para cada vez mais próximo das pessoas, a pessoa comum, como poderíamos dizer, as noções a respeito da gestão financeira, porque não se pode pensar em uma gestão adequada do ponto de vista financeiro de uma empresa se as pessoas que estão dentro desta empresa não gerem as suas próprias finanças, as suas finanças pessoais. Portanto, é um tema bastante importante e eu tenho levado essa palestra Brasil afora, tratando sobre o que poderiam ser os caminhos para a independência financeira. Sim, eu já volto com o senhor Alcione Lousada, assessor de investimentos da Sicredi Unestados. Boa noite, obrigado por estar aqui também. Boa noite, boa noite, professora. Uma satisfação estar aqui junto a vocês na TV Erechim e com uma temática muito importante. Eu até estava conversando com o professor anteriormente, que já era uma demanda que nós tínhamos o ano passado, não conseguimos trazê-la até Erechim e esse ano, da mesma forma, nós conseguimos, né, buscar uma pessoa desse nível, desse porte, para conseguir então passar para nós aqui em Erechim, também para amanhã em Concórdia, uma palestra que tem muito a ver com o tema, né, que é finanças pessoais e o caminho para a independência. E certos que será de grande utilidade para nós e vai trazer-nos aí, para quem estiver lá, né, como os convidados, um grande conhecimento num tema tão importante quanto esse. Eu só quero fazer uma observação, o programa está sendo gravado, né, e então amanhã foi ontem, né, então a palestra já aconteceu, né, e nós, por questões técnicas, nós somos obrigados a gravar isso aí. Professor, o que o senhor disse em Erechim e em Concórdia, em síntese? Na verdade, que existe um método razoavelmente simples para que as pessoas possam, de fato, assumir o controle das suas finanças pessoais. E esse caminho eu denominei método dos 4 R's. São 4 verbos que começam com a letra R e indicam ações indispensáveis que toda pessoa, toda família deveria empreender para ter a independência financeira. E a primeira delas é reconhecer. Reconhecer a necessidade de assumir as rédeas das finanças pessoais. Sem essa conscientização, sem que as famílias e as pessoas entendam que elas é que são responsáveis pela condução da gestão de suas finanças, não haverá qualquer tipo de ferramenta ou ação que tenha sucesso. Portanto, a primeira etapa, reconhecer a necessidade de assumir as rédeas das suas finanças pessoais. No segundo momento, a necessidade de registrar. Quem não mede, não administra. E a gente procura incentivar as pessoas para que façam o registro de suas receitas, suas despesas, do que ganha e do que gasta. Dessa forma, nós conseguiremos formalizar, colocar no papel para onde está indo esse dinheiro. Uma vez mapeado exatamente onde o dinheiro está sendo gasto e de onde ele vem, quais são as nossas fontes de recurso, nós passamos para a etapa da revisão. Precisamos revisar. É aqui que precisamos mergulhar nas contas, identificando a sua pertinência, identificando se não há ralos onde nós estamos jogando o dinheiro que ele não está sendo bem empregado, identificando se precisamos realmente de tudo que estamos gastando, aonde a família precisa buscar e identificar a sua estratégia de consumo, entender que há desejos e necessidades. Existem coisas que precisamos e coisas que desejamos. E ao separarmos exatamente isso, fica mais fácil, ou pelo menos menos difícil, entender onde é possível cortar. É importante que nós lembremos que, por vezes, pensamos que a solução seja ganhar mais. A solução é gastar melhor. Não necessariamente gastar menos, mas gastar melhor. Empreendidas essas 3 tarefas, reconhecer, registrar e revisar, nós podemos então realizar os nossos sonhos. A viagem, a aquisição do novo veículo, o financiamento da educação de nossos filhos ou simplesmente guardar o dinheiro para a nossa aposentadoria. Em algum momento da nossa vida, nós vamos desejar ou trabalhar menos
ou pelo menos usufruirmos mais daquilo que construímos ao longo de uma vida de trabalho, de uma vida profissional bastante frutífera. E é exatamente por conta disso que precisamos de um planejamento, de uma estratégia financeira e de uma educação financeira que nos leve a essa direção. O senhor que vive num grande centro, desde quando se fala nesse tema especificamente no nosso país? Assim, uma coisa mais específica, né? Lamentavelmente, faz pouco tempo que se discute educação financeira. Eu ousaria dizer que talvez muito motivado pela instabilidade econômica que nós vivenciamos ao longo dos últimos 50, 60 anos, e foi só com o Plano Real, em 1994, que o brasileiro médio, que a brasileira, pôde ter um mínimo horizonte de estabilidade para fazer a programação de suas receitas e despesas. Então, o tema educação financeira, ele é bastante recente, muito embora nós temos exemplos em nível mundial de diversas nações que já desde as mais tenras idade, crianças com 6, 7, 8 anos de idade, já são levadas a fazer o seu orçamento, a compreender as finanças pessoais, entender que manusear adequadamente o seu dinheiro, o seu capital, é algo muito importante. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho esse paralelo entre Brasil e outros povos, aí, outros mundos, outros países, aí, enfim, né? Porque me parece que a gente percebe, assim, dependendo de onde veio, né, que as pessoas parecem ter uma noção maior do que possuem, de onde vem, quanto gastar, e nós ainda estamos meio que patinando nisso aí, engatinhando nisso aí. É verdade. A Coreia do Sul é possivelmente hoje um dos países que está mais avançado em termos da educação financeira nas escolas. Crianças na Coreia do Sul com 7 anos de idade já são levadas a pensar de uma maneira lúdica, de uma maneira adequada, apropriada para a idade que elas têm, a pensar em temas como orçamento familiar, pensar em investimentos, compreender a dinâmica dos investimentos, entender de previdência, porque a previdência nada mais é do que uma previsão, uma preparação para o futuro, e estas crianças são, de alguma forma, confrontadas com pequenos desafios. São várias as abordagens que podem ser realizadas, onde as crianças podem aprender a fazer um melhor uso do seu capital. Uma dessas dicas seria, logo que a criança compreenda o que é o dinheiro e para que ele serve, sempre lembrando que dinheiro é um meio e não um fim, as crianças devem ser incentivadas a ter uma mesada, que elas saibam que existe uma quantia monetária que lhes será dada periodicamente e que aquela quantia monetária é que elas poderão usar, poderão lançar mão para adquirir um bem ou adquirir algum produto, especialmente fora daquelas datas especiais, Páscoa, Natal, aniversário. Então, existem realmente muitas iniciativas nessa direção. O Brasil, por sua vez, sempre teve, e aí a gente tem como principal razão a questão da instabilidade, uma preocupação menor em guardar o dinheiro. Por quê? Porque no período inflacionário, talvez a tônica de se fazer uso do dinheiro era comprando coisas, transformando em bens. Quer seja em bens imóveis, quer seja em produtos para consumo. É a época, talvez alguns vão lembrar, que as famílias tinham freezer em casa para estocar comida. A pessoa ganhava o seu salário, corria para o supermercado, fazia a compra do mês, o rancho do mês, e guardava ele no freezer. Por quê? Porque se ela deixasse para ir no outro dia ao supermercado fazer as compras, ela já não conseguiria mais levar para casa a mesma quantidade de produtos. Isso também fez com que muitas famílias passassem a, de alguma forma, demonizar o dinheiro. E isso tornou as crianças, os jovens, cada vez mais distantes dessa noção de como usar o dinheiro, de como empregar bem o dinheiro e, principalmente, de poupar. Hoje nós, lamentavelmente, dedicamos muito ao consumo e pouco à poupança. Para vocês terem uma ideia, em 2018, só 8% dos brasileiros pouparam e investiram o seu dinheiro. E isso mostra, de fato, que nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas a conscientização que nós já temos hoje já mostra que o quadro será diferente. Já há algumas iniciativas, dentre as quais aquela que me trouxe a Erechim e Concórdia, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, uma estratégia nacional de divulgação e de fomento às ações para ampliar a educação financeira no Brasil.
Alcione, como é que o sistema Sicredi Uniestados pretende se beneficiar desses ensinamentos, digamos, dessas dicas, enfim, né? Que não deveriam ser dicas, que deveriam ser como pão e manteiga, entende? Está no dia a dia de todo mundo. O Sicredi hoje, ele participa todos os anos, nós já estamos na 6ª semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira e é uma semana específica em maio, onde todas as ações estão voltadas à educação financeira. Mas nós, como cooperativa, nós temos um programa estruturado já desde 2018, onde nós estamos próximos à comunidade, seja ela associada ou não, levando o quê? Workshops, treinamentos, palestras, bate-papos, com o sentido de quê? Fazer com que as pessoas entendam aquilo que o professor mesmo comentou. O dinheiro é apenas um meio. Ele não é difícil. Nós não temos que tirar esse distanciamento, temos que aproximar um pouquinho mais, porque é um meio que eu preciso me beneficiar. E através da nossa missão também, que é o quê? Valorizar o relacionamento, propondo soluções financeiras para que seja agregado renda ao associado e à comunidade, nós levamos os programas sociais, que um deles é a educação financeira. E na Semana INEF, que acontece do dia 20 até agora, no próximo domingo, dia 26, sim, nós temos com várias ações, estamos entregando algumas ações nas várias cidades onde nós temos atuação, seja elas aqui no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina e seja também em 2 cidades. Como é que se dá isso? É através do quê? Em Minas. É através indo às escolas ou como é que ocorre isso? Isso. Nós temos vários encontros que os gestores de cada cidade efetuam. E isso são encontros, reuniões de, em média 1 hora, são em escolas. Algumas são encontros com associados também, comunidade, com associados PJ, então o público ele é variado. Tem situações em que algumas crianças são convidadas a visitar a agência para entender o porquê, o que é aquilo ali, a chamada casa do dinheiro, como é que funciona, para ter esse entendimento desde cedo que o dinheiro sim ele é importante. Eu preciso dar mais valor a esse dinheiro. Que ele é tão difícil para chegar até mim. Mas quais são as ações? Quais são as atitudes? O que eu estou fazendo em relação a ele? De que forma que eu posso potencializar? Não a questão de poupar, de ser cainha, de guardar demais, mas eu dar o valor devido a ele para que eu consiga, sim, projetar algo para frente, eu consiga ter, sim, e como o professor comentou, o realizar que seja mais presente no meu dia a dia. Todo mundo está preocupado com o seu dia a dia, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ganhar, tem que, enfim, o sujeito que mora na cidade vai para o seu trabalho, abre seu consultório, enfim, o sujeito que mora no meio agrícola tem que produzir, tem que colher, todo mundo, isso é do jogo, faz parte do dia a dia. Mas como é que o Sicredi pretende, digamos, vocês têm uma expectativa positiva no sentido assim de que, nós estamos assim também nas entrelinhas, subliminarmente também incutindo nas pessoas de que elas precisam saber o que é o dinheiro, de onde vem o dinheiro. Vocês têm essa esperança, digamos assim, hoje aparentemente uma tese teórica, enfim, de que daqui 10 anos, ou a 15 anos, ou 5 anos, digamos, nós possamos ter jovens ou adultos com uma cabeça diferente para tratar desse meio, sim, que é a grana? Justamente, isso, como eu comentei antes, é a missão do Sicredi. E nós, através do Programa de Educação Financeira, nós levamos essa informação para que, qual é o objetivo nosso? Não é ter uma comunidade, um associado que venha até a nós tomar um crédito para pagar um certo incêndio lá na casa ou na empresa. A intenção nossa como sistema cooperativo é fazer com que a comunidade ela cresça juntamente conosco, que ela venha tomar um crédito, mas que ela venha tomar um crédito para investir, para melhorar, para que ela venha realizar um sonho de família, para que ela venha buscar alguma informação, seja ela financeira ou uma consultoria, que nós estamos na comunidade para quê? Para também auxiliar a comunidade, o associado, algumas sugestões, dicas, enfim, sobre como lidar com o dinheiro. Então, sim, nós estamos fazendo essa parte social que é do próprio sistema cooperativo. Ou seja, o Sicredi Uniestados está tentando ser o Dr. Andrei para amanhã, para que os seus associados e as pessoas que convivem juntos, elas possam criar e desenvolver uma consciência do que fazer com o seu dinheiro. É isso? O principal é justamente isso, aquilo que o professor traz nos seus 4 R's. É o reconhecer, é ter a consciência da posição que eu estou hoje, o que me trouxe até aqui, saber entender e o que eu posso fazer a partir daí para mim
galgar passos maiores, né? Então, o que eu preciso estar fazendo? É a consciência, assim, na comunidade, a consciência financeira. Essa educação financeira que nos falta tanto, nós, através do Sicredi, estamos chegando pouco a pouco aí na comunidade para mostrar que sim, é possível. Não é tão difícil quanto aparenta ser, mas a gente precisa começar. E nós já estamos aí há mais de um ano, e é preciso também lembrar que nesses 1 ano e 4 meses nós já trabalhamos, formamos mais de 4.500 pessoas que passaram por treinamentos, por palestras nesse tema aqui. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui com um programa um tanto quanto diferente, né? Recebendo o Dr. Andrei José Beber, que tem uma longa experiência, uma vasta experiência nessa área da educação financeira. O senhor deu um exemplo antes da Coreia, né? E esse incentivo lá parte das escolas, é isso? Exatamente, parte das escolas. Eu quero só lembrar que, certa feita, eu fiz uma entrevista aqui com um grupo de professores de um educandário aqui, que esteve lá e foram bebericar alguma coisa lá num barzinho, né? Uma coisa externa até, né? E, de repente, o sujeito que estava atendendo, vocês são... Né? Aí o cara falou em Neymar, em Pelé, não sei o que, brasileiro e tal, né? E aí, mas o que vocês fazem? E aí eles referiram, nós somos professores. E o dono lá do barzinho pegou e disse lá para todos, aqui tem um grupo de professores do Brasil, ao que os caras levantaram, as pessoas que estavam lá e começaram a bater palmas para os professores, né, cujas geografias nem tão afamadas assim, né, ando perambulando pelas ruas aí, soltando foguete, reivindicando uma série de coisas com o que eu concordo em termos de salário, mas enfim, né? Bom, isso é outra coisa. Nós estamos num país onde normalmente as pessoas são acostumadas, acho que desde pequeno, a esperar tudo pelo governo, pelos governos, né? O governo tem que me dar isso, o governo tem que me aposentar, o governo tem que me dar o meu fundo de garantia, o governo tem que... E está em lei isso aí, tudo, e está bem. Mas a gente ouve falar muito pouco, assim, como o senhor já frisou antes, de pessoas que começam... A partir de quando a pessoa deve começar, digamos, a receber ensinamentos para se dar conta de que ela vive do dinheiro do que ela ganha? Como Margaret Thatcher, ela dizia, o governo não tem dinheiro, né? O que existe é o dinheiro que você tem na tua carteira, né? Dali tu vai pagar imposto, aí o governo tem aquilo. A partir de que idade? Eu ousaria dizer que desde a mais tenra idade, desde uma criança com 2, 3 anos de idade, que já consiga compreender o que é o dinheiro e para que ele serve, eu acredito que as famílias já possam, imediatamente nessa idade, começar a introduzir esses temas. O professor Issam Itiba, que lamentavelmente já nos deixou, mas ele escrevia muito sobre educação de crianças e ele incentivava que os pais, quando oferecessem alguma quantia monetária ao seu filho, que deveriam incentivar a criança a definir um orçamento, ou seja, para que será usado esse dinheiro? Se aquele dinheiro era para o lanche, que a criança entenda que aquele dinheiro é para o lanche, a alocação daquele recurso é para o lanche, tal qual fazemos nas empresas. A gente faz um orçamento e define o que vai fazer com o capital. E que se a criança resolvesse abrir mão de determinados bens ou serviços, que ela entendesse que esta deve ser uma troca compensatória. E aí eu acho que esse é o ponto do teu questionamento, de que é o quê? Nós precisamos compreender que somos responsáveis pelo nosso futuro e presente financeiros. E que isto parte de um conceito econômico chamado trade-off.
troca compensatória. Nós temos várias escolhas. Todos os dias nós somos bombardeados com opções de consumo, opções para gastar nosso dinheiro. E frequentemente sempre muito mais opções de gastar do que opções de receber. E é nesse momento que nós precisamos fazer uma escolha. Precisamos compreender que, eventualmente, economizar, guardar esse recurso para o futuro pode ser compensador. É aí que entra exatamente uma discussão em casa com os pais do que é a expectativa daquela criança no que diz respeito ao seu futuro. Se ela vai empreender o caminho de uma universidade, quais são as etapas dos cursos de formação extra, paralelos, línguas estrangeiras, tecnologia da informação e outras habilidades que a criança vai acabar estudando ao longo da sua história. E os pais precisam logo cedo indicar para as crianças de que aquilo tem um custo. Eu estava uma vez em uma palestra falando sobre finanças pessoais e uma das pessoas que estava lá levantou o braço e me fez a seguinte pergunta: professor, a minha filha deseja ter este smartphone, quer ter este aparelho de som e deseja ter esta roupa de marca. Como é que eu explico para ela que eu não tenho condições de comprar isso tudo para ela simultaneamente? E aí eu disse para ele, olha, qual é a sua atividade? E ele era personal trainer. E eu disse, bom, quanto é que você cobra por hora de aula? E ele determinou lá o valor. E eu disse, pegue o valor dos presentes que a sua filha quer, divida pelo número que é a tua hora de aula, a tua hora de trabalho, e você vai ter quantas horas você vai ter que se dedicar para poder comprar aquele bem, aquele produto para sua filha. E ele depois me deu um feedback dizendo o seguinte, que quando ele conversou com a filha e explicou para ela que ele, como profissional, deveria trabalhar aquele número de horas para conseguir conquistar aquele bem, a filha percebeu o tamanho do sacrifício, percebeu o tamanho do esforço e passou a compreender um pouco melhor que não necessariamente os pais conseguiriam fornecer para ela tudo o que ela queria imediatamente. Por isso que o planejamento e o fato de eu colocar no papel todas as minhas receitas e todas as minhas despesas me fará perceber aonde o dinheiro está sendo usado e se há oportunidade de redução. E a partir dessas oportunidades de redução, é uma questão de tempo para que eu conquiste tudo o que eu quero. Mas, de novo, eu preciso ter a paciência, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não seja ansioso demais, porque o mercado está cheio de armadilhas. Nós temos o parcelamento, os créditos rotativos. Sim, crédito bom é para ser usado, para investir, para conquistar uma casa nova, para ter algum tipo de benefício do ponto de vista educacional ou do ponto de vista profissional. Mas saber dosar exatamente o tamanho desse investimento é que é o ponto fundamental. Então, compreender que às vezes eu não preciso necessariamente antecipar o meu consumo, de que esse consumo pode ser programado. A gente costuma, às vezes, até usar um ditado popular que diz que, às vezes, esperar pela festa é mais gostoso do que a própria festa. Ou seja, mostrar para as pessoas de que, se elas tiverem uma disciplina financeira, de que por alguns meses elas vão guardar o recurso, eu tenho certeza que será uma conquista muito mais bem saboreada do que, eventualmente, comprá-la imediatamente e assumir o compromisso de pagar um número N de parcelas que por vezes poderão impactar negativamente no orçamento familiar. No próximo bloco nós vamos receber mais 2 convidados da Sicredi Uniestados. Vamos saber se lá dá para guardar esses recursos e se dá para ter a expectativa de vê-los crescer. Nós vivemos tempos de aproximação extraordinária da comunicação. Uma criança de 7 anos, de 10 anos, daqui a um pouco está conversando com alguém do centro do país, ou num outro país, amigos, colegas, ou estão se conhecendo e tal. E nem todos têm acesso a isso. Como é que o senhor indicaria, digamos, para tentar compatibilizar, assim, para que pais e filhos pudessem chegar a um acordo, porque de repente eu não tenho condições de dar aquilo que você pode dar para os seus filhos, mas eu não tenho, eu preciso que ele entenda e ele não vai compreender, né? Como é que, deixa ele botar numa saia justa, claro, aí, né? Como é que tu vai administrar isso aí? Eu vejo esse como talvez o maior desafio de todos.
Qual é o pai, qual é a mãe que está nos assistindo agora, Sim. que não deseja, do fundo do seu coração, de oferecer tudo que pode para os seus filhos? E que, eventualmente, em não podendo oferecer para os seus filhos aquilo que eles desejam, o nível de frustração que pode passar. E aí eu vou me permitir compartilhar com todos uma história pessoal. Eu me lembro, eu devia ter talvez os meus 6, 7, 8 anos de idade, andando com a minha mãe pela Rua do Comércio, na minha cidade natal, e eu me lembro de ter pedido para minha mãe um presente. E a minha mãe olhou para mim e disse assim, filho, mamãe não tem dinheiro para te dar esse presente. E ela me conta que eu rapidamente virei para ela e disse assim, mas a mãe tem cheque. E aí ela teve que me explicar o que era o cheque, né? E me explicar de que o cheque era uma ordem de pagamento, que somente seria válida se houvesse fundo, se houvesse dinheiro lá na conta dela. E eu me lembro que com essa idade, meu pai e minha mãe, me sentaram na cadeira em casa e procuraram me explicar o que é dinheiro, o que é cheque. De novo, de uma maneira não tão incisiva, porque também eu não posso traumatizar a criança em relação a isso, mas procuraram me incentivar. E sempre foram muito transparentes comigo. A gente no meio empresarial fala muito sobre transparência. E a transparência no sentido de, não é porque eu devo informar, mas é porque eu quero informar. Então, quanto mais cedo os pais puderem, de alguma forma, de modo transparente, explicarem para os seus filhos a real condição da família, a real condição financeira da família, eu creio que menos conflitos e menos ruídos nós vamos ter nessa comunicação. Confesso que não é uma tarefa fácil, porque quando nós vivíamos isoladamente, nós não sabíamos o que o outro tinha, mal e mal sabíamos o que o vizinho tinha. Hoje, nós sabemos o que todos têm, mas eu acredito que a transparência e a serenidade por parte dos pais em mostrar para a sua família, para os seus filhos, de que o padrão de vida possível é aquele, eu acho que é a forma mais adequada e a forma mais eficaz de evitar exatamente esse tipo de conflito, esse tipo de ruído na comunicação. Mas não é uma tarefa simples. Uma intervenção sua no início, no bloco passado, o senhor, ao menos para mim, ficou bastante claro que o brasileiro começou a ter uma consciência maior sobre a questão, a importância do dinheiro a partir da estabilidade, da estabilização, uma certa estabilização da economia. Então, agora nós vivemos novamente dias um tanto quanto conturbados economicamente, politicamente nem se fala. Vivemos num país de desempregados, de subempregados, e temos 519 anos nas nossas costas de uma questão, a meu juízo, não sei se eu vejo bem, cultural, de que nunca houve uma preocupação em cima disso. Por que eu vou começar a me preocupar agora? Tem aquele famoso negócio, por que eu vou poupar se de repente amanhã eu posso escorregar numa casca de banana e vou morrer? Né? Isso não torna mais espinhosa ainda o trabalho, por exemplo, seu, de tentar difundir, incutir, mostrar para as pessoas? Sem dúvida alguma, as questões de caráter cultural são extremamente impactantes dentro desse perfil. E mais do que isso, né? Se a gente pensar, sem entrar muito no aprofundamento filosófico, nós brasileiros vivemos ou desejamos viver de acordo com o padrão de consumo norte-americano, mas queremos um estado de bem-estar social semelhante ao europeu. E o que a gente às vezes esquece é que o europeu, ele tem uma cultura de poupar e uma cultura de guardar o dinheiro para o futuro muito diferente da nossa, o que lhes oferece, obviamente, a possibilidade de terem esse estado de bem-estar social, acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade. Quando nós nos voltamos para o mercado americano, nós vemos um mercado baseado em consumo. Para se ter uma ideia, cerca de 70% do PIB norte-americano está pautado, está baseado no consumo. Ou seja, é uma sociedade cujo movimento econômico vive a partir do consumo. E nós desejamos ter esse mesmo padrão, o que é absolutamente legítimo. Mas aí nas palavras do Delfim Neto, tem uma frase muito importante que eu acho que explica um pouco isso. O Brasil é um país que ficou caro antes de ficar rico. Ou seja, os bens e serviços que nós temos acesso tornaram-se muito caros. E nós ainda não temos a capacidade de renda suficiente para usufruirmos de todos esses bens e serviços. Além disso,
somos bombardeados diariamente por uma indústria que quer que consumamos, né? Eu comentava semana passada com alguns alunos, 2 autores internacionais têm estudado isso. O professor Dan Ariely, do MIT, e o professor Martin Lindstrom, que procuram explicar um pouco como nós nos comportamos enquanto consumidores. E aí eu comentava com alguns dizendo o seguinte: aonde que 1,99 é diferente de 2? Só na matemática. Mas o efeito do 1,99 sobre as pessoas, o efeito da promoção sobre as pessoas é devastador. Só porque está na promoção a gente leva 2 itens ao invés de 1. Então, eu creio que culturalmente nós também temos um desafio enorme de entendermos de que a vida não é só usufruir e que para podermos usufruir precisamos também guardar em um primeiro momento. Sem dúvida. Alcione, vamos falar um pouquinho mais sobre tudo que foi dito aí, como é que vocês vão aproveitar isso, vai ficar só nisso ou isso é tema, digamos, recorrente para um ano inteiro? Não, esse Imaginando tema... que no ano que vem temos uma outra semana, né, novamente o tema vai voltar com toda a força. Sim, é importante lembrar que é uma semana específica em maio, mas o Sicredi atua o ano todo com educação financeira. E com certeza os nossos esforços para que mais pessoas sejam impactadas, para que mais escolas, mais empresas, porque nós também atuamos com algumas empresas que têm esse interesse em levar o profissional do Sicredi para lá falar sobre esse tema importante, que é a educação financeira, a gente sim vai continuar. Então, lembrando, é uma semana específica que o Brasil todo para, os olhos estão voltados para esse tema, mas o sistema cooperativo Sicredi atua de janeiro a dezembro. Então, nós temos esse compromisso com a comunidade. Alcione, muitíssimo grato por ter vindo aqui. Professor doutor Andrei Beber, também muito obrigado por estar aqui. Nós gostaríamos de conversar, de estender um pouquinho mais aqui. Eu gostaria que o senhor desse um recado final, que de repente coisas que o senhor não disse nas palestras e que as pessoas comuns, como todos nós que nos veem, né, o que elas podem fazer de mais urgente para tentar recuperar o tempo perdido, não destinado a esse tema especificamente. O que elas podem fazer? Como é que elas podem agir com seus filhos? Elas devem dar prêmio? Devem o quê? Muito obrigado. Realmente, talvez eu acho que a mensagem mais importante é que as pessoas procurem se conscientizar a respeito da importância que tem a gestão das finanças pessoais no seu dia a dia e no dia a dia da sua família. Eu acho que esse é o primeiro passo. Que elas procurem ler e estudar sobre finanças. Hoje, da mesma forma que os nossos jovens podem se comunicar com pessoas de outros países e de outras regiões, nós temos nas nossas mãos, muitas vezes, o nosso celular, o nosso smartphone, uma porta de comunicação para o mundo aonde podemos nos amparar com informações, dados, relatórios, boletins, artigos. E aí é um dos mandamentos que eu costumo sempre professar nas nossas palestras leia e estude sobre finanças. Faça com que esse tema não seja um tabu, que esse tema não seja algo misterioso, que ele venha para o seio familiar, que ele esteja dentro das discussões da família. Assim como vamos discutir sobre futebol, sobre comida, sobre viagens, vamos discutir também sobre dinheiro. Mas sempre lembrando, o dinheiro é um meio, ele não é um fim. E o dinheiro não é só para gastar, ele serve também para eu investir. Quando a gente adota essa postura mental adequada, todo o restante acaba se enquadrando. Portanto, eu acredito que essa consciência seja talvez a receita ou o ponto fundamental. Me lembro de um amigo de quartel lá de Porto Alegre, veio fazer uma palestra aqui, como executivo de uma grande empresa lá de Porto Alegre, veio fazer uma palestra na URI, a uma turma, e aí de repente, até tinha pouca gente, infelizmente, e de repente ele questionou, disse, olha, vocês vêm aí com seus... o que tu quer ser, se tu quer ser médico, se tu quer ser engenheiro, se tu quer ser advogado, fica aquela coisa na cabeça de todo mundo, assim, se vocês têm um irmão em casa, ele estava falando para uma turma lá, se vocês têm um irmão, um parente, um sobrinho, um amigo, que não sabe exatamente o que quer ser, manda ele fazer contabilidade, porque de repente, ao menos, o que ele ganhar, ele vai saber fazer e gerenciar.
né? Uma última questão ainda, rapidinho, que nós temos mais duas pessoas aí. O senhor acha que seria interessante para o país introduzir a educação financeira no currículo já desde lá do início? Sim, e inclusive já há uma ação nessa direção para que os currículos, as matrizes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio contenham matérias, disciplinas e o conteúdo de finanças pessoais, de educação financeira, que esteja adequado à idade, né, e ao momento em que vivem essas crianças na escola, sim. Doutor Andrei, muito obrigado por ter participado aqui. Quando colocar os pés novamente aqui no sul do país, por favor, é convidado nosso. Será um prazer, muito obrigado. Ok. Vamos ao último intervalo do programa de hoje. Já voltamos com mais Sicredi. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos retomando o nosso painel de hoje aqui, e agora, para satisfação nossa, nós estamos aqui com o gerente de desenvolvimento de negócios, o Patrick Zick, e também o gerente de comunicação e marketing da Sicredi Uniestados, o Carlos Alberto Tis. Nós vamos falar um pouco sobre a campanha de captação de recursos, enfim, que se desenvolve aí de maio a novembro? A outubro. Enfim, mas eu acho que no fim a campanha está... Sempre é bom que venha recurso, independentemente de campanha ou não. Carlos Alberto, obrigado por estar aqui. Nos dê uma panorâmica sobre como é que está essa campanha. Muito boa noite, Odi. Muito boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Boa noite ao colega Patrick também, que está aqui presente. Então, esta campanha é uma campanha que, na verdade, ela vem a reforçar a campanha do ano passado, né, onde nós tivemos um sucesso muito grande. Então, uma campanha que visa a integralização de cota capital, né, de depósito a prazo e de poupança. Né? Como é que ela se dá? Então, o associado aplicando nessas três modalidades, ele, de acordo com a faixa de valor aplicado, ele vai ter, então, direito a um brinde, né? São inúmeros brindes que a gente está colocando à disposição do associado, né? Então, automaticamente fazendo essa aplicação, ele vai ter direito a este brinde, e ao final da campanha, nós vamos ter 3 sorteios, um sorteio no valor de R$80 mil e 2 sorteios no valor de R$10 mil cada. Né? Uma campanha que a gente espera ter um sucesso muito grande. Até tem uma questão aí que a gente pode pontuar, o professor Andrei trouxe no bloco anterior, né, que promoção é algo que sempre chama a atenção, né, e a gente, enquanto comunicação e marketing, a área, nós temos essa intenção de trabalhar a promoção, né, para que realmente a gente consiga levar ao associado um benefício e também, de uma mesma forma, está dando a este associado algo com que ele esteja programando, né, a sua economia financeira para o futuro. Agora está me ocorrendo aqui, não sei se eu pronunciei certo, Andrei ou Andrei, de repente eu comi de barriga aqui, mas estava olhando até antes, é Andrei. Em todo caso está corrigido, se é que estava mal antes. Esses brindes, esses sorteios, eles dividem estados ou são feitos juntos? Sim, na verdade é uma campanha que ela está em vigor para os 3 estados da área de atuação da cooperativa, né? Então, nós estamos presentes no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste catarinense e no sul de Minas Gerais. Então, todos os associados dessas áreas de atuação, eles têm os mesmos direitos e estão concorrendo a esses prêmios também ao final da campanha. Vamos falar um pouquinho sobre
o papel do Patrick nessa história toda, que é gerente de desenvolvimento de negócios. Qual é o teu papel nessa campanha, Patrick? Boa noite, Odi. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores. Então, o nosso papel como área de negócios é buscar levar os nossos associados, primeiro, produtos e serviços competitivos, né? Sejam os depósitos a prazo, a própria poupança, em que a gente busca ter uma rentabilidade, por mais que seja igualitária às demais instituições financeiras, com alguns diferenciais, que é hoje a campanha de prêmios, e também a questão do depósito em capital social, né? As integralizações em capital social, para fortalecer, sim, o patrimônio da cooperativa, mas possibilitar para que os associados possam estar fazendo a sua integralização e recebendo um brinde instantâneo. Então, nós dos negócios, como é que nós nos organizamos hoje aí desde o ano passado? A gente teve aqui em 2018 falando sobre a campanha, que foi um sucesso, o Carlos mencionou, e aí a gente refez a pesquisa com todos os nossos associados, pegamos uma amostragem, ligamos para eles e pedimos: o que vocês acham da campanha aí? Perguntamos para os associados. E aí eles disseram: se vocês forem fazer uma nova campanha, isso foi a resposta da maioria deles, a gente quer que seja no mesmo formato, com brindes e, se possível, no final fazer um sorteio, para que eu possa ter um prêmio maior, né? Por vezes a gente vê outras campanhas, algumas loterias, pensamos assim, que dê um prêmio maior, e aí o nosso associado pediu isso. Prontamente nós levamos essa iniciativa internamente, organizamos, e aí sim, fomentamos uma campanha onde ele ganha o brinde instantâneo e também vai ter acesso aí a 3 brindes no final da campanha em poupança, né? A gente vai fomentar isso na poupança, para que ele possa estar recebendo, além do brinde, o número da sorte, e talvez seja um felizardo lá no final de poder estar sendo contemplado. Como o Carlos falou, esses brindes, né, a gente tem hoje essa campanha, ela inicia nesses 3 produtos, iniciou agora no dia 15 de maio, vai até 31 de outubro. Todas as 46 agências da Sicredi Unistado hoje fazem parte da promoção, né? Nós temos brindes para todos os públicos, hoje dentro dos segmentos que nós temos na cooperativa. Sejam as pessoas ligadas ao agronegócio, as pessoas físicas ou as empresas, nós fizemos os prêmios adequados a esse público, por vezes com pesquisa também com associados, para saber se os brindes eram adequados, né? Porque por vezes você tem um brinde que é um pouco mais para um gênero ou um pouco mais para um tipo de público. E aí sim, vindo também, integrando, né, a Unistados esse ano as agências de Minas, a gente também foi pensado em brindes para aquela região, e que hoje também são brindes que chamam a atenção para os nossos associados hoje, tanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Como é que se dá essa campanha, assim? Também através de encontros, informação de quem vai lá na agência? Como é que se dá essa campanha? Esses brindes vão ser distribuídos uma única vez? Ou... A campanha, na verdade, nós estamos fazendo uma divulgação em diversos veículos de comunicação, né? Então, essa campanha também está sendo divulgada dentro das nossas próprias agências, e como o Patrick comentou, né, o associado fazendo a integralização num desses 3 produtos, ele está automaticamente e instantaneamente recebendo um brinde de acordo com a faixa de aplicação. É automático. Automático. E ele, fazendo esta integralização, ele recebe um número da sorte, né? E através deste número da sorte ele vai estar concorrendo a esses 3 sorteios no final da campanha. Então, assim, participando, enfim, aplicando em poupança, capital, enfim, tu ganha os seus brindes, o seu brinde respectivo. E ganha automaticamente um número, ou sei lá, para participar dos sorteios lá no fim do ano quase. Isso, este número ele é um cupom eletrônico, né? Nós temos uma plataforma depois para este sorteio. Eu vou passar aqui para os telespectadores o endereço desta plataforma para que eles possam conferir os números da sorte. Tá? O endereço então é www.sicredi.com.br/promoção, sem o cedilha e sem o tio, /aplique e ganhe mais. Então, através desta plataforma, eles podem fazer estes acompanhamentos e podem conferir também o regulamento da campanha. Este regulamento também está no nosso site da cooperativa, que é o www.sicrediunistados.com.br. Não sei se vocês estão habilitados a falar, ou quem é,
Como é que está o Sicredi lá em Minas Gerais? Porque a gente já conversou 2, 3 vezes aí, que era um projeto, que era um sonho. Antes era um sonho, depois virou uma intenção, um projeto, ganhou forma mais concreta. Está implantado lá. Está implantado, a gente tem tido ótimos feedbacks com relação às agências, né? As 2 agências que nós temos lá, hoje no momento é na cidade de Alfenas e na cidade de Andrada. Então acredito, e aí o colega Patrick ele pode até externar um pouco melhor para nós já devemos estar com em torno de 100 e poucos associados, né, por agência. Né? Mais de 100 associados cada agência já, né? A gente fez as inaugurações dessas agências no final do mês de março. Então agora estamos completando aí 2 meses dessas agências e a gente foi muito grato e muito bem recebido pela comunidade de Minas Gerais. E acho que isso foi todo o trabalho que foi feito, né, e aquilo que a gente tem falado muito na cooperativa sobre transparência, sobre conseguirmos entregar aquilo que a gente promete para as comunidades. Então estamos sendo muito bem aceitos, estamos acompanhando semanalmente lá com os colegas que estão hoje. Nós temos uma gerência regional lá localizada com o colega Jean, né, que está em Minas Gerais, cuidando do estado de Minas Gerais, lá na região que a gente está em Minas Gerais. Inclusive nós estamos com deslocamentos recorrentes para lá, para formação, para nós também aprendermos com aquela cultura, mas está sendo muito boa. Tanto a aceitação das pessoas, né, dos 2 municípios que nós tivemos. Isso foi um fato novo? Um fato novo, de fato, conseguiríamos levar. O cooperativismo já está presente em vários municípios em Minas Gerais, mas o Sicredi em si, sim, foi as primeiras agências abertas. Então esse é um movimento que esse ano vão ser mais de 30 agências, né? Na Sicredi Uniestados vão ser 2, talvez 3 agências, estamos planejando talvez a 3ª agência para esse ano em Minas Gerais, mas que conta também com um plano de expansão nos próximos anos, aí que provavelmente em breve nossa diretoria vem aqui fazer o anúncio disso, do plano de expansão que se tem para os próximos anos em função da aceitação favorável que tivemos em Minas Gerais. Gerente de comunicação e marketing, a Sicredi, ela fala em Sicredi, pensa em dinheiro, pensa em investimento, enfim e tal, mas há todo também uma preocupação social, né? Enfim, com os filhos de associados, não precisa ser só com o associado, com as famílias, né? Qual o papel da tua área nesse setor que eu sei que a Sicredi valoriza e até se debruça bastante em cima disso? A área, na verdade, eu estou como cargo de gerente de comunicação e marketing, mas eu tenho dentro da área e temos uma equipe que trata dos programas de relacionamento da cooperativa. Né? Então nós temos hoje o programa de educação financeira, onde o Alcione estava aqui colocando, né, para os telespectadores todo o funcionamento deste programa. Nós temos também o programa União Faz a Vida, que é um programa que visa capacitar e passar uma metodologia de ensino para professores, para que os professores possam então estar disseminando esta metodologia aos alunos de escolas municipais e estaduais. E temos também um programa de formação dos associados, que é o Crescer e o Pertencer, né, onde a gente está trabalhando com estes associados a questão do cooperativismo. Né? E falando um pouco de ações sociais, né, a Sicredi Uniestados também ela investiu o ano passado em torno de R$1.100.000 em ações sociais, né, voltadas a entidades. Então, enquanto sistema cooperativo, né, enquanto cooperativa, nós estamos cada vez mais trabalhando junto a essas comunidades. O Sicredi ele tem esse propósito muito forte, né, de estar junto e apoiando nesse sentido. Quem de vocês dois esperou o bolo crescer para começar a se preocupar com a educação financeira ou se preocupava com a educação financeira com vistas a fazer com que o bolo crescesse? Olha, eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente se preocupa diariamente com isso. É um tema que vem sendo tratado de maneira muito forte dentro do sistema Sicredi, né? E automaticamente isso acaba respingando nos colaboradores, a gente acaba absorvendo este conteúdo e tentando também se educar financeiramente. Esse é um dos maiores cuidados, acho que quando a gente tem acesso a essas informações assim, então eu tenho algumas experiências já fiz alguns planos, tenho algumas, né, compartilhando assim algumas coisas, questões pessoais assim,
Mas tenho trabalhado, sim, com essa questão de registrar todas as despesas. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Porque como foi comentado aqui nos blocos anteriores, nós somos bombardeados todo dia para que você faça o consumo, troque de carro, compre uma outra roupa, e aí você tem que estar firme no teu propósito, naquilo que você espera. Então acho que esse é o maior desafio, mas sim, seja registrando, seja... E compartilhando uma questão pessoal, eu tenho um filho de quase 3 anos, né? E aí sim, aí ele tem os cofrinhos dele lá e toda semana, quando ele sobra as moedas do mercado, ele vai guardando. Até hoje ele guarda para comprar chocolate e iogurte, essa é a prioridade dele. Mas que com o passar do tempo a gente já tem pensado na educação dele, junto com a minha esposa, pensado nisso para que a gente possa fazer. É um tema muito comum, né? Mas que no dia a dia nas famílias, como foi comentado, a gente geralmente conversa sobre outras coisas. E a gente usa uma métrica dentro do Sicredi que não podemos, né, cuidar do dinheiro do nosso associado se não nós cuidamos bem do nosso, né? Então, sim, a nossa saúde financeira, a gente sempre é orientado, capacitado para que a gente possa dar, né, estar de bem, ficar no verde, como é o tema da nossa semana Semana Nacional. Fique no verde. Que é o tema da... Interessante. Da Semana de Educação da Semana Nacional de Educação Financeira, Fique no Verde, aí, né, hashtag Fique no Verde. Então, acho que isso é importante. Ok. Patrick, muito obrigado. 30 segundos para comunicação é pouco. É pouco. Não, gostaríamos de reforçar, então, que a campanha ela entrou em vigor no dia 15 de maio e que ela vai estar presente também até o dia 31 de outubro. Então, que o associado busque as nossas agências, né, para que possa estar fazendo essas integralizações em capital social, em depósito a prazo ou em poupança, né? E com certeza a variedade de brindes que nós estamos trazendo, eles são bem interessantes e eles acabam contemplando esses diversos públicos que nós temos, né? Então, para que eles possam estar junto conosco aí e visando, né, esta também, não deixa de ser uma educação financeira que eles vão estar praticando, né, integralizando nesses 3 produtos. Ok, muito obrigado aos dois que estão aqui, muito obrigado também ao Alcione que participou antes e ao Dr. Andrei. E a todos aí de casa também, muito obrigado e até uma próxima. Boa noite. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano.